Boa noite. É uma grata satisfação retornar a essa tribuna e uma alegria muito grande estar nessa casa no dia de hoje. O tema que nos fora confiado, intitulado A Cólera, está presente na última parte do capítulo que trata de um tema muito relevante. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Texto fala em que Jesus nos convida à mansuetude, em que Jesus nos convida a edificar a paz do mundo a partir da nossa paz interior, pela renovação de hábitos, pela renovação de pensamentos e de posturas. Jesus não nos convida a sermos cegos para com a injúria e a calúnia. Jesus nos convida a não receber a injúria e a calúnia, para que não nos sintamos motivados a retrucar, e retrucando, vingando-se, portanto, assemelhar-se àquele que produz o mal. Porque se achamos que aquele que faz um mal contra nós é uma pessoa ruim, desequilibrada, desorganizada, nós fazemos um mal a ela, mesmo que em resposta a um mal que ela nos tenha feito, nos nivela a sua postura. Jesus nos convida à cultura da paz, nos dizendo que não há um caminho para a paz. A paz é o caminho, nos fazendo entender, portanto, que os meus hábitos, as minhas falas, o meu comportamento, mas sobretudo o que alimento mentalmente a minha consciência, será fundamental para que eu não me encolerize. É muito natural e necessário até que nós nos revoltemos com aquilo que está errado, com aquilo que está equivocado. Mas esse sentimento de revolta deve estar mais atribuído a uma ideia de revolução. Quero revolucionar. E se há uma forma de eu revolucionar, é eu me modificar, drasticamente. Eu me modificar, saindo daquele comportamento que me encontro para outro. E podemos ter certeza que seja para uma conduta positiva, ou o que não desejamos, mas às vezes incorremos nisso, para uma conduta negativa, a nossa mudança de hábitos trará profundas e significativas modificações também para o ambiente à nossa volta. Se na condição de pessoas que irritando-se contra algo, alguém ou mesmo um sistema, conseguimos ali elaborar ideias, palavras e movimentos que batem de frente, que cobram, que persuadem, o mesmo pode se dar de forma contrária. Em nos revolucionando pessoas pacíficas e pacificadoras, teremos a condição de fazer com que as pessoas à nossa volta possam perceber como é possível fazer o bem, exercer a paz. O poeta nos diz: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Não podemos mais conviver, meus irmãos, com os atos contínuos e repetitivos de desamor.
É muito natural que estejamos cansados da injustiça e da impunidade. Mas nós não podemos revolver a tempos idos quando nos tornávamos bárbaros e agíamos com a força bruta das próprias mãos, utilizando-nos de armas para acabar com a vida daquele opositor, daquele que nos fizera mal. Um espírito protetor. Na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, ditou uma singular página, psicografou, que chegou às mãos de Kardec naquele mesmo ano, que então estava em Paris, e que vamos encontrar no Evangelho, onde a página assim diz: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Veja que convite à reflexão nos propõe um espírito protetor. De que a bem da verdade é possível sim não retrucar, não nos encolerizar, não nos enraivecer. Bastaria que dominássemos o nosso orgulho. Então o Espiritismo diz que vale a pena ser humilhado. É preferível ser humilhado na terra, mas exaltado nos páramos celestiais. Porque cremos na vida verdadeira, que é a vida espiritual, e temos muito respeito, amor e atenção para com a vida carnal, mas ela é efêmera porque é passageira. Basta que qualquer um de nós aqui presente, ou que nos ouve pela nossa estimada radioismael.net, e que lembre do seu tempo de infância, e recordará de bons momentos que teve, como também de outros que não lhe foram agradáveis, mas perceberá que o tempo passou. Ele passa muito rápido. Para alguns de nós vão mais de 5, 6, 7 décadas. Para outros, mesmo aqueles que agora que se passaram 3 décadas, mas já percebemos que o tempo atuou. Ele não para, nos assevera um axioma natural da lei, que nos convida, portanto, a não desperdiçar o tempo, e não exatamente numa propositura materialista de viés capitalista, que nos faz compreender que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é vida, e mesmo tendo a vida imortal do Espírito, não podemos perder esses instantes que nos são concedidos de aprimoramento espiritual, em detrimento de querelas, de discussões, da infâmia do outro, do desequilíbrio do outro. É bom lembrar que quando acolho a agressividade do outro, eu me adoecerei também, e possível é que me torne um agressor junto com ele. E na mais das vezes reagimos por impulsos orgulhosos, impulsos egoístas. O próprio mentor nos diz: a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Ah, eu vi você, pensei que era fulano de tal. Ave Maria, dá logo um bufete na minha cara. Não tinha uma pessoazinha pior para tu me comparar não, fulano? Ou então diz: ah, muito obrigado, eu também te amo. Infeliz. Que sucede então? Questiona o mentor. Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Ah, então a gente tem que ser cínico, ser xingado, escorraçado e fazer de conta que não é conosco? Não.
Diz o poeta que é preciso se manter respeitado para poder ser amado. E às vezes uma das formas de nos mantermos respeitados é o silêncio. Não falar, às vezes responde muita coisa. Mas não é o silêncio da intriga. Vou ficar sem falar com fulano. Não é ficar sem falar com fulano. É não falar o que você está tentado a falar, porque pode ferir, porque pode machucar. Se o outro falou, feriu, o atingiu, a ele será cobrado devidamente o mal que houvera feito. Se eu também o faço, de mim também será cobrado. Diz o Espírito, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Muitos dos amigos aqui presentes já devem ter visto, rolando nas redes sociais, um vídeo de um filósofo, educador, doutor em educação, onde ele explica quem somos nós. E ele começa apresentando o planeta Terra, onde ele está, qual o seu posicionamento, quantos habitantes ele possui. Na verdade, ele começa até falando quantos seres existem. Desses seres, entre essas classificações, existem os seres humanos. Desses seres humanos, a quantidade deles. Dessa quantidade dividida em territórios, desses territórios até chegar a você. Tudo isso ele narra, e eu não vou entrar aqui em detalhes, até por não depreender todas as informações que lá estão contidas, mas ele narra para dizer que quando alguém pergunta, você sabe por um acaso com quem está falando? Ele costuma responder, você tem um tempinho para ele explicar? Porque nós nos valemos, às vezes, dos títulos que possuímos, para além do exercício profissional. Porque aquele título adquirido no exercício profissional, ele faz com que eu tenha não só direitos e deveres, mas até mesmo regalias. De poder passar à frente de outros, de poder entrar antes que outros, de poder ficar a portas fechadas ao contrário de outros, de ter livre acesso a determinados locais. Mas aí às vezes nós extrapolamos isso e queremos usar na fila do supermercado, quando adentramos uma loja, seja ela qual for, quando temos uma discussão no trânsito. Porque esquecemos que o maior título que nós temos, e que alguns ainda estão perseguindo ter, é o de sermos seres humanos. Porque muito embora tenhamos a forma humana, tenhamos instrumentos humanos, mas a condição de ser humano é uma condição mento-moral, filosófica. E muitos de nós usamos dos nossos artifícios intelectuais, da beleza física, da possibilidade de manusear, de tatear, de caminhar, para fazer o mal, para agredir, para destratar, para machucar, nos assemelhando a outros seres de natureza selvagem, que a bem da verdade, quando alguém compara uma pessoa com uma cobra, fulano é uma cobra, quer dizer que ela é má. Eu, se tiver oportunidade, informo, mas por que a cobra? Ave Maria, tem bicho pior do que uma cobra? Eu digo, tem. Quem? Você e ele. E se você me irritar, nós três. Porque ela não fica assim, quem é que eu vou fazer o mal hoje? A cobra. Ou eu vou dar uma passeadinha ali para ver se eu mato alguém, só para ver como é que eu me divirto. Eles agem por instinto, para se alimentar, aqueles outros para defender o seu território. Enquanto que nós arquitetamos planos para aniquilar a vida do outro, no equívoco
na suposição de que podemos tirar a vida de outrem. Quando muito, podemos ceifar a existência corpórea, e ainda assim, um ato bárbaro, que não deveria fazer parte mais de nós, mas que ainda se faz presente. Diz o mentor: em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Quais as palavras de Jesus no instante da cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ah, meu amigo, mas aí é Jesus, não é? Você não vai querer que a gente se compare a ele. Olha, não é questão de comparação, é questão de aprender com ele. Dizem-nos os Espíritos que ele é o guia e modelo da humanidade. É nele que devemos nos inspirar. Porque ele formatou uma encarnação com palavras, pensamentos e atos para nos educar. No entanto, os nossos ídolos, a quem queremos ser às vezes iguais, imitar nos seus gestos, na sua vestimenta, no seu comportamento e na sua filosofia de vida, são pessoas simpáticas a nós pela cultura musical, esportista, seja ela qual for, que me agrada, mas que só não sabe nem que existimos e gosta mesmo é do que ele percebe na bilheteria do teatro, da casa de show ou do estádio de futebol. A audiência que geramos aos programas que eles apresentam. Não nutrem por nós um sentimento e não estão à nossa disposição como está o Mestre, toda vez que o acessarmos pela prece, assim como ele nos ensinou, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome. Ah, então não vale a pena rezar sozinho? Vale, você tem um anjo de guarda. Você e ele são 2. Ah, então pode ser um encarnado e um desencarnado? Pode, porque são 2 vivos. Mortos são os que estão ocupando corpos, passando desapercebidamente pelos instantes de horas, dias, meses e anos que lhes são confiados e que ele entrega-se ao vício de toda ordem, inclusive ao vício pernicioso da corrupção, do apego aos bens e ao dinheiro, vitimando tantas pessoas, mundo afora, para atender à sua presunção do orgulho. Em suma, diz o texto, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Fulano é uma pessoa maravilhosa, gente boa, mas quando está zangado... E o outro diz, e quem é esse, minha irmã? Que quando está zangado não é assim. Mas veja, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem naqueles instantes de cólera, que às vezes se arrastam por dias, meses, anos. Vidrado na cólera, eu esqueci de fazer o bem a mim mesmo, de ajudar aos meus e aos que estão à minha volta. E pode levar à prática de muito mal. Essa noite eu tive um sonho totalmente muito doido, não é? Aqueles sonhos que a gente não consegue amarrar
início, meio e fim. A gente está num carro, de repente aparece em cima de uma maca. Como é que pode? Dá nem para perceber, lembra nem o instante que desceu. O fato é que eu fazia a curva no balão da Guarita, um bairro aqui da cidade. E estava num carro e chovia muito. Já me dava por mim, eu estava com essa maca de madeira, que alguns aqui conhecem, uma maca de madeira que tem aqui no centro para atendimento espiritual, na companhia de 2 bêbados. Um deles que eu sempre vejo próximo à casa onde moro, e que é muito chato, inconveniente, aquele camarada que, inclusive, ele se embriagou uma única vez. Ele nunca ficou bom. Ele até hoje está embriagado. Todos os dias ele está nessa situação. Perdeu o emprego por conta disso. E eu perguntei certa feita: papai, você perdeu o emprego por causa da bebida? E agora? Quando eu trabalhava, dava para beber, agora que eu não trabalho, eu vou só beber. Veja o nível de adoecimento que a pessoa se encontra. E eu peguei uma bolada grande, vai dar para eu beber um bocado de tempo. Enquanto isso, a família passa por sérias necessidades. O fato é que ele estava, eu sentado na maca e ele ao meu lado. Mas ele tratou de me incomodar de todas as formas, ele tentava me tirar a paciência. E teve um instante que eu dei um tapa na cabeça dele. Não aguentei, dona Joana. Me zanguei. E ele, tão embriagado estava, quis me bater. E quando fez o gesto de me bater, se desequilibrou. E eu empurrei. E ele cai da maca. A maca tem 60 centímetros de altura, não dá para matar. Pois o infeliz caiu e o som era como se fosse um ovo. Pof! Os neurônios pularam bem acolá. E o outro bêbado que estava ao lado olhou assim, por cima do ombro e disse: matou. Eu digo: meu Deus, eu matei. Aí abri assim o olho dele e ele disse, aí o defunto falava: chama logo o SAMU. Sabe esses sonhos muito doidos que a gente tem? O fato é que eu me acordei no meio da madrugada, aperreado. Um instante de raiva. Num instante de raiva, dona Nailda, anulei 30 anos matando uma pessoa. Em responder naquele instante, porque eu achava que quem é esse bêbado para me incomodar? Não percebe que ele é um estorvo, que eu sou mais que ele, que sou melhor que ele? Porque quando nós queremos aniquilar o outro, é porque nós achamos que somos melhores que ele, e ele está nos incomodando. E como é um obstáculo à nossa frente, damos um jeito de retirá-lo para bem longe. Quando eu soube do tema da palestra, comecei a estudar para tanto. Acredito que as psicólogas aqui presentes pudessem me dizer isso, que de tanto pensar na cólera, acabei me encolerizando, né? Mas aqui ele diz: isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Aí, o Kardec ainda não havia lançado a imitação de o Evangelho segundo o Espiritismo, Jefferson. Porque em 1864 ele não haveria de publicar já o Evangelho nessa formatação que estudamos hoje. Essa é a sua terceira edição trabalhada por Kardec. Assim como o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Mas ele recebe uma mensagem de um espírito
muito interessante. Esse espírito envia essa mensagem lá mesmo de Paris. Lá mesmo de Paris. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que houvera desencarnado em 1843. 14 anos antes da chegada do Consolador, que viera a 17 de abril de 1857. Mas somente 20 anos depois, ele traz a sua primeira comunicação ao mundo corpóreo. Ele era o pai da homeopatia. Hahnemann traz uma mensagem, e é a sua primeira. Mais tarde ele vai trazer outra sobre a homeopatia para um médico que se fazia presente a uma reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E depois ainda uma outra mensagem, porque ficou muito emocionado com um caso de possessão de uma jovem de 16 anos. Esses dois últimos casos estão narrados nas revistas espíritas, uma de 1863, em agosto, e a outra em setembro de 1864. Kardec recebe duas mensagens de espíritos diferentes, através de médiuns diferentes. E aqui eu omiti uma informação. Hahnemann voltou a comunicar-se com Kardec numa sessão evocativa em que Kardec tratava sobre a missão dele, Allan Kardec. E Hahnemann vem trazê-lo algumas elucidações, está presente no capítulo Minha Missão do livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas não é estruturado por capítulos, portanto tem que ir ao índice sem procurar o número do capítulo. Um estava na cidade de Bordeaux, o médium. O espírito comunica-se lá. Aliás, de 11 mensagens que um espírito protetor deixou, 4 delas foram na cidade de Bordeaux, com médiuns diferentes. Nenhuma das 4 repetem-se o médium. Por isso, todas 11 publicadas. Porque Kardec, fazendo-se valer da sua fórmula universalidade do ensino dos espíritos, para referendar uma comunicação mediúnica, portanto uma mensagem mesmo que psicografada, faz esse uso da razão para ver se a linguagem se assemelha, mesmo que mude de médium. E ali ele ter um indicativo de comprovação de que seja de fato aquele espírito. Fato é que Hahnemann psicografa em Paris, meses depois de um espírito protetor psicografar no mesmo ano, em Bordeaux, 637 quilômetros de distância entre Bordeaux e Paris. Vamos na França. Mas não há distância para os espíritos. E esse é um dos exemplos que nós temos de unificação do movimento espírita. A própria codificação foi erigida, construída a partir do auxílio de diversos médiuns de distantes e diferentes locais, para dar a ideia de movimento, de união e unificação. Então, Samuel Hahnemann, que segundo dizem os historiadores, eu achei isso fantástico de Assis, Christian, seguidor de Cristo. Friedrich, protegido do rei. Samuel, Deus me escutou. A parte que mais me emocionou. Eis a inspiração de mamãe, quando me viu e não resistiu aos olhos azuis que eu trazia. Deus me escutou. É um anjo. Depois eu aprendi a falar e ela viu que era um anjo decaído. Na descida do céu se embananou nas nuvens, se arrebentou no chão. O fato é que Hahnemann, pai da homeopatia,
que tinha por princípio perceber a similia similibus curator, a cura da própria criatura pela própria criatura, trazendo-o Kardec, o referendando a homeopatia através de Hahnemann, como precursor da ideia do espiritismo, por encontrar fora da matéria a solução para trabalhar a própria matéria, a exemplo do mesmerismo ou do magnetismo, que teve como seu pai Franz Anton Mesmer, que mais tarde viera, através do médium João Nunes Maia, revelar uma fórmula e um modo de preparo que se transformaria no que hoje chamamos pomada Vovô Pedro. E deu esse nome porque não quis identificar-se como Mesmer, mas como Vovô Pedro, põe qualquer nome. O médium é que mais tarde faz a revelação ao encontrar numa biblioteca a foto de Mesmer e diz: eu conheço, é o Vovô Pedro. E então vai fazer uma pesquisa e entende por que a pomada Vovô Pedro tinha e tem esse modo de preparo. Hahnemann, que tem desde o seu nome a ideia de seguidor do Cristo, traz uma mensagem contra o ódio, contra a cólera, com o intuito de nos dizer que se nós formos pacíficos e pacificadores, seremos saudáveis, equilibrados, e mesmo que a matéria física não resista à ação do tempo, não será por um suicídio parcial, onde nós, nos instantes repetitivos e longevos de encolerizar-se contra alguém, contra o mundo, íamos fragilizando o nosso sistema imunológico, circulatório, endócrino, e nos adoecendo, fragilizando o nosso organismo, que passava a perceber os anticorpos não mais como equilibradores do sistema, mas como desequilibradores. Os glóbulos brancos e vermelhos, um deles não pode estar acima da sua condição, porque vai nos adoecer, e chegaremos mesmo ao instante de estar leucêmicos. Hahnemann nos traz em 1863 o seguinte texto, muito curto, com o qual eu compartilho dizendo: segundo a falsíssima ideia de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, não, é assim mesmo, esse é meu jeito de falar. Pois então eduque seu jeito de falar. Do contrário, lá no plano espiritual, você não tem condição de habitar entre aqueles que já educaram o jeito de falar. Você vai ter que conviver com aqueles que ainda ficam, é boi, é bicho. Que precisam gritar para serem ouvidos, para adestrar. E olha que não é uma comparação pejorativa. Antes que alguns digam, mas o homem do campo tem lá o seu valor. Mas o homem do campo, nesse labor, precisa gritar para que os animais o atendam. Então, se você só tem condições de interagir com animais, é para lá que você vai, e não interagir com pessoas. As pessoas não precisam ser gritadas. Antigamente, e ainda hoje existe, alguém dizia assim, fala baixo que eu não sou surdo. Depois que me casei com Simone, descobri que nem gritando resolve. Ela que é surda de todo, você pode gritar. É surdo, não ouve. Não adianta gritar. Ela que foi oralizada e faz a leitura labial, você tem que falar de frente para ela. Pode gritar, não adianta. É surda, como diz a tia dela, igual a porta. Tem que falar de frente. Então, segundo a ideia falsíssima, muita atenção, espíritas, de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz. Você é assim porque quer.
ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que um indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Meus irmãos, me perdoem, é porque eu sou assim mesmo. Então vá se educar, se acalmar, se desobsediar. Porque senão estará infringindo uma regra vivaz de convivência. É assim, em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo. Hahnemann conhecia o organismo humano. Acusando a Deus dessa forma. Porque quando você diz, não, isso é meu jeito mesmo, quer dizer, Deus me criou assim. Porque se eu sou irmão de fulano que não é desse jeito, então, portanto não foi a educação do lar onde eu fui forjado a ser assim, não foi Deus que me fez dessa forma. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Veja que um espírito protetor inicia a sua mensagem falando do orgulho. A mensagem que chega de outro lugar, de outro espírito, trazendo a Kardec o mesmo tema, a cólera, e sob o mesmo princípio. Inicia-se com o nosso ideal de orgulho. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos da força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. E persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. Veja isso. Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, amargo, cheio de fel, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, à sua alma. A nossa alma. Eu não conheço um pior que eu. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Eu trouxe um problema físico, uma deficiência orgânica, neurológica. Talvez, nos anos em que eu estiver na Terra, a ciência médica não me será possível possibilitar um recurso que repare aquilo. Mas os meus ímpetos, as minhas desvirtudes, que são deformidades, eu posso trabalhar com a aferição e a verificação, a observação dos conteúdos que introjeto para o meu campo mento-moral. Mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. O que é vontade firme? Não é vir só hoje, não é tentar só hoje, não é só essa semana. É uma luta diária. Ah, quer dizer que a gente veio a vida para isso, foi? Foi, ó. Você achou que tinha vindo para quê? Passear? Fazer nada? Certamente não. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade
pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas. E o que é essas transformações miraculosas que se operam? São curas na sala de passe? Não. São as transformações das criaturas que antes tinham uma vida de desequilíbrio, se não nessa, noutra encarnação, e que agora moldam-se, organizam-se ou reorganizam-se para atuar na prática do bem. Há quem pergunte, viu, Braulio, vocês passam tarde de sábado aí, de graça? Não. Eu logo vi. Porque atender esse monte de gente, ele não podia ser de graça. Não, meu filho, não existe isso. Quem trabalha de graça? E como que é feito o pagamento? Diga, isso aí a gente só vai saber quando desencarnar. Lá no plano espiritual. Não, eu estava perguntando se não recebe dinheiro daqui. Percebi que a criatura queria botar currículo. Tem uma vaguinha aí para eu fazer recepção, para eu dar passe, não é? Não, irmão. Quer dizer que vocês perdem uma tarde e noite de sábado para estar aqui? Não. Preciso lhe informar que nem nós nem perdemos, a gente ganha, e nem é uma. A bem da verdade, nós não sabemos quantas vão ser, enquanto nós tivermos a oportunidade de trabalhar. E como é que fica a primeira alegação da pessoa para querer ele desorganizar? E como é que fica a família junto? E os que não querem ir em casa? Mas e como é que compatibiliza isso? A semana tem 7 dias. Eu não estou usando todos os dias. Usando um para essa atividade, que são tantas horas. Mas aí não tem os outros dias de reunião? Tem. E se eu não estivesse na reunião, eu estaria onde? Porque você que diz que não vai ao centro para dar atenção à família, deixa a esposa numa televisão, o filho num celular e vai para o seu jornal ou para um jogo de futebol. A senhora que diz que quer ficar com a família, deixa uma criança num quarto com TV, outro no computador num quarto trancado que você não sabe o que ele está acessando, o marido na televisão assistindo ou indo para um jogo de futebol e a senhora na porta da vizinha, fazendo um processo mútuo de troca de informações que noutros tempos chamava-se fuxico. Estamos otimizando o nosso tempo. Se eu estivesse na igreja, podia? Não, eu não estou dizendo que não pode. Não perceba, já passamos o dia cuidando dos outros afazeres. À noite podemos estar na casa espírita. Mas como uns perguntam, mas assim, todo dia? Há os que digam, não, é porque uns vieram para isso, outros vieram para a mesma coisa. Não me refiro à casa espírita, me refiro ao trabalho de melhorar-se. Viemos para isso. E uns melhoram-se sendo funcionários públicos. E tendo que pagar todo o mal que fez à humanidade, aguentando todo tipo de comportamento e conduta das criaturas, numa recepção do EDA, por exemplo. Nas delegacias, em outros órgãos públicos mundo afora. Finaliza Hahnemann. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Mas é tão chato quando as pessoas começam a dizer, tu não é homem não, rapaz? Só quer estar dentro de centro espírita, rezando, debaixo da saia da mãe, ou da avó, ou do não sei o quê, que diziam muito comigo, eu jovem, faziam todo tipo de brincadeira. Depois da reunião, eu já era professor, não tinha problema acompanhar os colegas para ver as músicas ao vivo. E aí, quando chegava lá, eles faziam todo tipo de brincadeira. Um dia, um entrou e eu achei estranho ele entrar. Mas ele tinha ido deixar uma caixinha de Nescau.
E disse ao garçom que quando fosse servir lá, que me levasse aquele Nescau. E eu tomei alegre e satisfeito, sem nenhum... Tiraram foto, colocaram no Orkut à época. Alguns aqui não sabem nem o que é isto. Orkut, olha, os alunos chegaram no Visão Mirim, professor viu o senhor no lugar X, tomando Nescauzinho. Eu digo, é entorpecente? Não. Não, professor, mas que é isso? Um dia disse assim, fulano, Samuel vai mais com a gente não. Por quê? É muito otário. Todo mundo bebe, ele não bebe. Eu pensei que eu era otário por outras razões, mas não por essa. Tá bom, então não vou mais. Eu dizia, não rapaz, mas é porque alguém tem que não beber para poder dirigir. Não, mas isso aí é coisa de mulherzinha. Ora, se às vezes tinha uma mulher na mesa bebendo mais do que eles, como é que isso era coisa de mulherzinha? De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. O progresso é isso, é esse melhoramento. E aí, para finalizar, uma poesia do Espírito Protetor, Jefferson. Está lá na Revista Espírita, março de 1863. Intitulada, é uma pergunta, professora Neuma. Por que se lamentar? E o Espírito Protetor nos diz: Deus fez o homem ativo e livre e inteligente. De seu próprio destino, artífice também. 2 caminhos lhe abriu a escolha competente. Um que ao mal o conduz, outro que o conduz ao bem. E deles o primeiro é doce na aparência, o mal. Porquanto esforço algum requer de quem o segue. Já repararam? Para fazer o mal não precisa força. Não precisa muita coisa não. A língua pode fazer isso por nós, de onde nós estivermos sentados. Os dedos hoje teclando. Sem cuidados quaisquer, só viver na indolência, em instintos brutais, livremente prossegue. É tudo o que é preciso. O segundo caminho, certo esforço requer, bom trabalho em ação, com vigilância atenta e sindicante alinho, sempre ágil a razão e o instinto em contenção. O homem, livre de optar, pode dar-se ao primeiro, na ignorância estagnar e na imoralidade, preferindo ao dever um sentido mais grosseiro, à suprema razão, o instinto e a maldade. Ou bem pode ele, então, dando dócil ouvido, a uma voz que lhe diz, nasceste para crescer, e sempre progredir, não treva retido. No segundo caminho, um nobre anseio ter. Da sua decisão o seu destino depende, sombrio se vier de uma errônea visão. Ou qual da noiva alegre no olhar sorridente, àquele homem feliz que herdou seu coração. Se fizeste o mal, podereis, neste mundo, riquezas adquirir, títulos, honrarias, mas do espírito, a calma e esse prazer profundo que nasce no ideal promotor de alegrias, fugirão para sempre. E o remorso ingente, a vós vos seguirá mesmo em vossos festins, cruel a misturar com nota assaz dolente, vossos cantos de glória e estribilhos afins. Mas, quando vos chegar, cruel a hora fatal, livre o espírito, enfim, de seu corpo tão caro, novamente entrará em seu curso moral, onde a verdade é luz e o mal requer reparo. Onde o sofisma impuro, a laça hipocrisia, acesso já não tem, pois tudo é luminoso. Fantasma acusador, vossa vida de orgia surgirá ante vós em toda parte, ansioso. Vossos crimes serão ricos, os vossos carrascos. Desnudo ver-vos-ei poderoso sozinho. Pasmado fugireis qual força entre penhascos, do caçador que a perde, irado e em desalinho. Talvez que ébrio de orgulho e tanto sofrimento, soltareis contra Deus grito blasfemador, mas vossa consciência, atenta no momento, elevará então seu brado vingador.
Homem de blasfemar, cesse a tua demência. Deus já te criou livre, ativo e inteligente. Para ti expressou seu querer e potência. Artífice te fez de ti mesmo e consciente. Tens na vontade tudo, enfim, para transformar teu mal em alegria, além dos escarcéus. Olha alguém que o dever cumpriu e a caminhar. Lutou muito e venceu na conquista dos céus. Como preço do esforço, a mesma recompensa te espera. Por que, pois, tanta lastimação? Ergue-te, e a Deus que é bom roga assistência intensa. Ora, trabalha e luta, e o céu terás então. Trabalhemos, oremos e lutemos, mas evitemos nos encolerizar. Boa noite e muita paz a todos.